eu só queria que antes o Pedro falasse como é que ele começou, a carreira dele, o que ele faz na Gazeta e assim por diante. Aí depois o Flávio faz a primeira pergunta. Certo. Eu comecei há 10 anos, está fechando agora na metade do ano. Comecei em meados de 2010, né? Foi quando a minha primeira entrada aqui na Gazeta foi para cobrir férias, na verdade. Foi um trabalho de freelancer para cobrir férias do nosso editor de cultura, do Mauro Ulrich, né, que é o editor dos cadernos, dos suplementos de cultura aqui do jornal. E eu me identificava muito naquele momento com essa parte de jornalismo cultural. Na faculdade eu meio que me direcionava para isso, assim, porque eu gosto muito de cinema, gosto de música, de literatura, e tinha uma ideia de seguir nessa área dentro do jornalismo. E aí surgiu essa oportunidade. Foi um período muito rápido, porque era férias de inverno, então foram 10 dias assim que eu fiquei por aqui. Mas logo em seguida, umas semanas depois, me chamaram para uma vaga de estágio no Portal Gás, né, que estava surgindo ali. O Portal Gás tinha sido inaugurado me parece que há menos de um ano, assim, né, e ainda estava se organizando, se consolidando. Aí eu fiquei por 2 ou 3 meses como estagiário do Portal Gás, e aí fui efetivado aí como repórter de geral, num primeiro momento no jornal, e logo em seguida, mais alguns meses, lá pelo início de 2011, eu comecei a trabalhar mais diretamente na editoria de política, né? Depois de um tempo fui alçado à posição de editor de política, que é onde eu estou até hoje, né? Então, o resumo mais ou menos é esse. Te formaste na Unisc? Me formei na Unisc. Quando eu entrei aqui, eu ainda não tinha me formado. Eu me formei em julho de 2011, né? No primeiro semestre de 2011, me formei na Unisc. Vindo, Bom, então o Flávio... O Nilson chegou. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, desculpe o atraso aí, hoje realmente me perdi. Eu estava envolvido num texto aqui e não me dei conta do horário. O Flávio, então, faz a pergunta aí para o Pedro. Por favor, Flávio. Pedro, uma saudação, antes de mais nada, tá? E eu lembro que quando Augusto Nunes veio para dirigir a Zero Hora, ele tinha uma queixa recorrente de que aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a pressão era física. A queixa dos contrariados com alguma matéria, com alguma questão editorial, é uma questão física, diferente do grande centro de São Paulo, Rio, enfim. Como é que se dá essa questão numa cidade menor ainda, como é Santa Cruz, tá, em relação a Porto Alegre, na relação com as fontes, na relação com a comunidade, na relação com eventuais queixas? Como é que é esse tipo de pressão? Como é que vocês lidam com isso? Porque deve ser muito mais intensa e muito mais física do que se queixava o Augusto Nunes do que ocorreu em Porto Alegre. Isso é algo permanente, que a gente tem que lidar assim permanentemente, né? Porque a Gazeta é uma empresa que tem uma história muito longa, né? São 75 anos de empresa, e é uma empresa que tem uma penetração muito forte na comunidade, assim, uma relação muito forte com a comunidade. Isso até vem mudando um pouco com essa transformação do digital, mas a gente ainda tem essa característica de ser o veículo da comunidade. Então a gente é muito procurado fisicamente, inclusive pelo nosso público, né, para todo tipo de demanda, né. E aí quando entra nessa parte de pressões, constrangimentos, realmente é uma dificuldade em alguns momentos. Para mim, que lido com política, eu sinto isso regularmente, independente de governo que esteja, sempre existe essa pressão, que muitas vezes é uma pressão que se dá diretamente sobre
em instâncias superiores da empresa, né, sobre a direção da empresa, às vezes nem passa diretamente pela redação, se vai diretamente na direção, até por questões de relações da própria comunidade, ou seja, das pessoas que estão aqui dentro da empresa com as pessoas que estão no meio político, com as pessoas que estão no meio empresarial. Então, por ser uma comunidade pequena, essas relações são sempre muito próximas, né? E então esse tipo de situação existe, assim, né? Quando a gente vai tratar de um assunto mais polêmico, mais delicado, que a gente sabe que vai ter reações, tudo precisa ser muito cuidado, né? Muito discutido aqui dentro, né? Porque a gente sabe que vai ter esse tipo de situação, né? Então existe isso, né? Eu na minha condição aqui de integrante da redação, de jornalista, eu sempre tento colocar na minha cabeça assim de que essa palavra é um pouco forte, mas a censura, assim, que ela não pode partir de mim, que eu não posso me censurar. Eu tenho que ir levar adiante o assunto até onde eu conseguir, né? Eu não posso, eu previamente receber um assunto e pensar, não, isso não vai dar certo, porque vai ter algum problema, alguém vai nos barrar aqui, não vai dar certo. Não, eu tento ir, vou levando até onde consigo e tento exercitar ao máximo o meu poder de convencimento, assim, digamos, de que certos assuntos, apesar de delicados e apesar de eventualmente nos trazer problemas, porque aí entra muito a questão da verba publicitária, né? A receita da empresa é muito vinculada à questão da comercialização de anúncios, e ainda mais nesse momento de dificuldades que a gente vive, tanto internamente quanto de mercado, essas coisas ficam ainda mais pesadas, né? Então, quando alguém se incomoda, aquela ameaça com o corte de verba é imediato, e isso pesa muito pelo contexto, né? Mas eu tento não me auto, né, sabotar em função disso. Eu entendo que o meu papel é sempre defender a publicação, é sempre defender o jornalismo, e se em algum momento eu não conseguir avançar, bom, aí paciência tá fora do meu alcance, né? Mas é assim que a gente tenta levar essas situações todas aqui. Mas existe sim, isso é muito presente na nossa rotina. Pedro, nós estamos falando assim prioritariamente para jornalistas iniciantes e estudantes de jornalismo, tá? Então tu é um representante do jornalismo do interior do estado, em que suponho, né, que depois que tu te formasse na Unisc, tu construísse a tua carreira de quase 10 anos já no interior do estado, tá? E que recomendação tu daria para estudantes de jornalismo hoje que querem começar a sua carreira, se eles têm que correr para a capital ou se eles podem permanecer nas suas cidades aí para conseguir oportunidade na profissão? Olha, eu acho que existe muita dificuldade no interior nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque vem um pouco disso que eu estava falando, são empresas pequenas, empresas muito dependentes de alguns setores que estão com dificuldades, enfim, então a gente percebe que, assim como acontece nas grandes empresas, mas existe um enxugamento, né? Um encolhimento, acho que há poucas vagas nesse momento. Mas, assim, eu pessoalmente sou um entusiasta, assim, um apaixonado por jornalismo local, hiperlocal, porque eu acho que embora muitas vezes pareça ser uma cobertura de assuntos muito pequenos ou de coisas muito enfim, que parecem muito prosaicas, muito pouco relevantes, assim, mas na verdade existe uma relevância porque está lidando com o dia a dia das pessoas, né, com os pequenos problemas do dia a dia das pessoas. Então, aquela coisa que a gente sempre usa para ilustrar, né, o buraco na rua, né, parece uma coisa muito pequena, mas ao mesmo tempo é algo que faz uma diferença enorme na qualidade de vida das pessoas. E existem muitos locais aí com uma carência, um déficit de jornalismo, né,
para se tratar de temas locais, né? Então eu sou um entusiasta, assim, eu acho que o jornalismo de interior é não deixa de ser uma escola, porque a gente está dentro de redações que a gente acaba experimentando um pouco de tudo, né? Muitas vezes não por ser uma equipe menor, não é uma coisa tão compartimentada, né? Setorializada, né? Então, às vezes, né? Tu tá numa editoria, mas também tem que pegar um pouquinho dali, então tu acaba passando por várias editorias ao mesmo tempo, então é um aprendizado e eu acho que eu não sei, eu acho que tem muito a se fazer de jornalismo, muito a se avançar em jornalismo no interior. Eu acho que o interior precisa de bom jornalismo, porque é uma coisa que me preocupa, assim, porque eu já tive muitos colegas aqui na empresa que quando tiveram oportunidades em empresas maiores foram, né, e isso é uma coisa natural, né, querer avançar na profissão, ir para um local maior, mas ao mesmo tempo as empresas do interior muitas vezes acabam perdendo bons talentos, né, em função desse fluxo que é natural, né? Então, só que eu acho que a gente precisa ter bons jornalistas no interior, né? Uma coisa que eu digo sempre quando eventualmente me convidam aqui na Unisc para conversar com alguma turma de alunos, assim, eu sempre recomendo, assim, não se deixem vencer pela ansiedade, porque a nossa geração, eu me incluo, apesar de, enfim, já ter alguns anos a mais, mas é uma geração muito ansiosa, que muitas vezes quer já começar a carreira fazendo coisas grandes, e muitas vezes a gente começa fazendo as coisinhas pequenas, né, e para depois ir crescendo, depois ir se especializando e na medida em que está mais calejado, conseguir fazer coisas maiores. E muitas vezes as pessoas não dão esse tempo, né? Já começam aí, mas é muito pequeno, não quero, aí às vezes até desiste da profissão ou vai fazer outra coisa. Eu acho que tem uma questão de dar o tempo, né, para avançar, para aprender, para ficar mais experiente. Mas eu sou um entusiasta, assim, de jornalismo no interior. Eu acho socialmente muito necessário, assim. Eu sinto aqui que a gente cumpre um papel muito importante tendo esse vínculo com a comunidade. Pedro, e quanto à formação técnica e cultural, com o que esses jovens devem se preocupar? Eu acho que primeiro com o consumo de jornalismo. Isso é uma coisa que a gente percebe, por incrível que pareça, a gente percebe nas redações uma carência disso. São jornalistas que consomem muito pouco jornalismo, né? Não leem muito pouco jornal, enfim, muitas vezes não estão bem informados, suficientemente informados, né? E isso é uma coisa elementar, né? Um jornalista precisa consumir jornalismo constantemente, na minha opinião. Não é uma opção, né? Não se trata de uma opção, é uma necessidade, e a gente percebe essa carência. Eu acho a primeira dica que eu daria é se tornar consumidor constante, né, e voraz, digamos assim, de jornalismo. Um outro problema que é muito comum é a questão do português, né? As pessoas chegam muitas vezes ao mercado com deficiências muito grandes de português, de gramática. Eu acho que isso acho que é algo que as pessoas tinham que buscar. E eu acho que conhecimento em geral, assim, né? Todo tipo de conhecimento, de conhecimento cultural, né, histórico, né, e enfim, tudo isso ajuda muito no dia a dia, muito mais do que a gente pode imaginar. Mas eu acho que o que é mais fundamental é se aprofundar no jornalismo mesmo, que eu percebo que falta muito, né? Ser um consumidor de notícias e um consumidor crítico de notícias, inclusive, eu acho que é talvez o mais fundamental de tudo. Perfeito. Vem lá, Flávio. Dentro dessa linha que tu está falando desse jornalismo mais voltado para a comunidade, das cidades do tipo de Santa Cruz, me diz o seguinte: na tua experiência, tu já tem essa experiência multimídia, qual é dos veículos, o rádio, a TV e o jornal,
que melhor atinge que melhor cumpre essa missão de chegar nas comunidades. Eu estou falando uma comunidade tipo Santa Cruz. É uma cidade de polo, tá? Tem a sua produção agrícola, é forte na questão empresarial, tá? Tem uma colonização diferenciada, uma colonização bem marcante, que é a alemã. Enfim, qual é o veículo que mais atende as comunidades, sob o teu ponto de vista, diante da tua experiência? Olha, eu acho a minha companheira, minha namorada, que é a colega aqui da empresa, e ela trabalha no rádio diretamente. E então eu pude, através dela, assim, eu tenho conhecido assim até um lado do rádio que eu não conhecia, porque eu nunca fui fixo da equipe do rádio, né? Eu sou da equipe do jornal e contribuo com o rádio, mas nunca fui exclusivamente da equipe. E o rádio, ele tem um poder que é impressionante. É impressionante a relação que as pessoas estabelecem com o rádio. A gente percebe que o rádio ele atinge um setor talvez mais popular, né, do que o jornal, por exemplo. O jornal ele parece atingir um público um pouco mais elitizado, não sei se é bem a palavra, mas vocês entendem o que eu quero dizer. O rádio atinge mais o pessoal de bairros, enfim, muito forte. E é impressionante a relação que as pessoas estabelecem com o rádio, a relação a ponto de muitas vezes as pessoas ligarem para cá para falar com os locutores para desabafar, para falar de problemas pessoais, né? E quando são os locutores aqui, quando são abordados pelas pessoas nas ruas ou quando as pessoas vêm aqui, as pessoas demonstram sentem uma intimidade em relação a eles, assim, né? Que é aquela coisa da companhia, da pessoa que escuta o rádio o dia inteiro, tá ali com aquela voz, então se sente quase como um membro da família. Então o rádio tem um poder muito forte, né? E ao mesmo tempo tem aquela coisa da instantaneidade ainda muito, né? A pessoa está com um problema, liga para o rádio, o locutor já fala ali na hora, aí ó, tem alguém da prefeitura que está ouvindo, que já se mobiliza para atender aquela situação. Então, eu acho que o rádio tem muito poder. Por outro lado, o jornal ele tem aquele peso do registro, né? Do registro histórico, né? Que é aquilo que está ali no papel, que fica, né, que ao contrário do rádio que se perde, né, o jornal tem aquele peso do registro que a gente percebe que é muito forte, assim, a gente percebe que para as pessoas ainda é muito importante se verem no jornal, ainda é muito importante quando fazem algum determinado projeto ou algum determinado feito, ter aquele reconhecimento do jornal para guardar, enfim. Então eu acho que jornal e rádio eles têm esse poder assim muito forte, cada um no seu perfil. Como é que é a relação com a fonte num universo menor, né? Vocês têm mais convívio, com maior proximidade. Como é que é a relação com a fonte? Fica complicado fazer uma denúncia, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido? A política? É um pouco do que eu falei ali no começo. Acho que por conta dessas relações comunitárias, assim, essa coisa que todo mundo se conhece, muitas vezes tudo se confunde, família, amizades e tal, se confunde. Então existe, mas não nos impede, assim. A gente mesmo tem feito nos últimos anos, assim, diversas assim, menos do que eu gostaria, mas talvez mais do que outras pessoas também gostariam, denúncias, né? Algumas, por exemplo, a gente tem, atualmente existe um vereador aqui que está sendo cassado, está em vias de ser cassado, provavelmente na semana que vem, e parte da denúncia que pesa contra ele foi uma denúncia feita por nós, né? Pelo jornal, né? E então a gente tem conseguido fazer. Aí de novo, eu acho que eu me preocupo sempre com a minha postura enquanto repórter, né? Que eu procuro manter sempre um máximo de distanciamento. Existem aquelas situações, por exemplo, existem políticos que são amigos antigos dos meus pais. Existe isso, né? Por ser uma cidade pequena. Mas eu mesmo assim eu procuro me manter um distanciamento, assim, não ser amigo de ninguém, não ter nenhuma relação que ultrapasse essa relação de jornalista e fonte, justamente para conseguir manter essa postura e não ser acusado de estar
estar defendendo um lado ou outro, né? Então eu acho que é possível, assim, se a gente mantém uma postura de profissionalismo, assim, a gente consegue fazer. E como se livrar dos chatos, né? A proximidade também tem aquela pessoa, não, mas eu tenho que colocar isso na minha empresa, ou por laços de amizade, empresa, ou até política, enfim, de modo geral. Como se livrar como poder se livrar desses chatos que provavelmente chegam, né, mais próximo de você, tá mais próximo, né? Isso eu acho que é o pior de tudo, os chatos, né? Aí muitas vezes entra a questão do vínculo comercial com a empresa, né? Se a empresa é anunciante ou não é, aí se dá um espaço, se dá um apoio, enfim, aí entram até coisas que fogem um pouco da minha ingerência, mas isso realmente é constante, assim, aquela da parte dos políticos é quase um inferno. Às vezes eu passo meus finais de semana inteiro recebendo ligação e conversando, e aí aquela coisa, não quero queimar fonte, não quero me parecer intransigente, então fico ouvindo e tal. E essas coisas que vêm de outros setores, existe esse tipo de... as pessoas brigam por espaço, tem briga por vaidade, né? Enfim, tem um monte de coisa. E a gente vai administrando, né, dentro do possível, tentando equilibrar o interesse jornalístico com o interesse institucional da empresa, né? Acho que faz parte, né? Porque o negócio tem que se viabilizar também, né? Não adianta a gente querer só fazer o que quer e o negócio não se viabilizar. Infelizmente tem que equilibrar as duas coisas, né? E é isso que a gente tenta fazer. Às vezes consegue equilibrar bem, às vezes desequilibra um pouco para um lado, às vezes para o outro, enfim, assim vai levando. Como é que vocês trabalham a questão das redes sociais aí? Tu utiliza muito informação via rede social? A pressão é forte via rede social sobre vocês? Como é que trabalha essa área digital aí? Olha, a gente tem sentido muito, assim, principalmente desde enfim, do novo governo aí que assumiu o país, uma carga muito pesada, assim, de redes sociais sobre qualquer tipo de conteúdo, assim, que de alguma forma constranja o grupo que está no poder, ou algum tipo de notícia negativa, ou às vezes nem envolve diretamente o governo, mas algo que atinja o ideário, assim, é uma carga muito, muito pesada, assim, com e-mails, mensagens, comentários, principalmente em redes sociais, e me chama a atenção, assim, porque isso já existia antes com governos anteriores, assim, mas a gente percebe uma carga de violência, assim, muito forte. Às vezes são comentários muito agressivos, assim, muito muito pesados, assim, até assusta um pouco, embora nunca tenha acontecido nada fisicamente, assim, né, nada mais grave, né, você fica ali, mas Vocês a gente... publicam todos os comentários? Os comentários são permitidos quando há alguma coisa que extrapola algum limite, quando há algum tipo de violência, de agressão, ameaça ou alguma agressão, alguma ofensa realmente muito pesada a alguém, aí se faz a moderação, né? Mas já houve coisas do tipo, por exemplo, esses tempos eu acho que até houve a empresa chegou a registrar um boletim de ocorrência que uma pessoa ficou mandando mensagem dizendo que ia vir aqui na empresa e ia pintar a fachada da empresa de vermelho, porque a empresa é comunista, não sei o que, não sei o que. Mas acabou não acontecendo nada. Mas, enfim, a gente tem percebido nesses últimos meses assim um volume muito grande e principalmente assim de simpatizantes do atual governo, embora também existem situações, a gente teve, por exemplo, uma situação agora bem recente de um professor da Unisc que fez uma postagem no dia que foi anunciado que o presidente estava infectado, né? Ele fez uma postagem comemorando, né, a infecção do presidente, meio que desejando a morte do presidente, e aí houve uma repercussão grande, a gente fez uma matéria, então também houve toda uma carga do pessoal da esquerda nos xingando, nos acusando, enfim, a gente fica nesse fogo cruzado. Então, realmente, assim, é um clima muito ruim, assim, porque primeiro que parece que nada agrada, né? Não interessa o que se coloque, as pessoas estão sempre xingando.
mas nos últimos tempos esses xingamentos parece que tem um tom mais pesado, assim, mais agressivo, né? Como é que vocês tratam a questão das fake news? Vocês têm um cuidado especial de verificação? Vocês já caíram em alguma armadilha? Vocês dão desmentidos depois? Sim, a gente já em 2018, já na cobertura eleitoral, a gente criou, na verdade, uma ferramenta que a gente chama de Gazeta Explica, que é um serviço de fact-checking, que sempre que tem algum conteúdo duvidoso, né, a gente usa esse método que agora está sendo muito comum de checagem, né, que nada mais é do que a boa e velha apuração que sempre se fez, mas agora tem essa roupagem nova, né, de pegar o conteúdo duvidoso e ir atrás, né, descobrir o que é verdade, o que não é, e aí publicar. A gente fez isso na campanha de 2018, principalmente, e depois a gente retomou agora, com bastante intensidade, quando começou a pandemia, né, principalmente naqueles primeiros 2 meses, assim, era quase diário que a gente se dedicava a desmentir, né, fake news que circulavam. E teve um retorno muito bom, assim, porque logo depois que a gente começou, acho que como as pessoas estavam muito inseguras com tudo, né, com essa questão do coronavírus, enfim, começou que as pessoas nos encaminhavam muita coisa, assim, né, conteúdos que elas recebiam e ficavam em dúvida, ficavam inseguras, já nos encaminhavam para a gente fazer a checagem. Então a gente tem feito isso e agora recentemente também a gente passou a participar do projeto Comprova, que é uma coalizão nacional de veículos, né? Eu mesmo tô participando e então a gente tem participado de checagens até de conteúdos que não necessariamente viralizaram aqui, né? Circularam por aqui, mas que circularam nacionalmente, a gente tem participado. E agora a gente está se organizando para fazer isso na eleição municipal, né? Que a gente acredita que isso vai ser muito forte, até pelas restrições das campanhas das atividades de rua, né? Em função de não poder aglomerações, vai ser uma campanha muito forte na internet. Então a gente acha que deve ter provavelmente vai vir aí um volume grande de conteúdo duvidoso e a gente está se organizando para monitorar isso e fazer as checagens aí regularmente durante a campanha. E a leitura, já dá para ter um maior número de leitores online ou ainda o papel é o preferido ainda? O Portal Gaza ele cresceu muito nessa última década. Eu até me esqueci de pegar, mas se vocês se interessarem, posso passar em outro momento o número de acessos, mas é possivelmente um dos maiores portais aí do interior do estado. Assim, o número de acessos é muito grande. E então houve um crescimento muito grande nessa última década. Por exemplo, quando eu entrei, né, o Portal Gás estava começando, as pessoas mal conheciam, tinha pouquíssimos acessos, né, e houve um crescimento gigante assim ao longo desses 10 anos. Mas o jornal ainda tem uma força, tanto é que não existe nenhum tipo de plano aqui, né, que a gente saiba, pelo menos por parte da empresa, de desistir do jornal, né? Não existe nada disso, o jornal tem uma força, inclusive não só do ponto de vista de público, mas do ponto de vista de receita também, ainda é de longe a principal fonte de receita da empresa é o jornal, e ainda tem um público bastante expressivo, assim, né? Mais de uma tiragem diária de mais de 10 mil exemplares, o que é bem significativo para uma cidade de 120 mil habitantes, né? Então, o jornal ainda tem uma força muito grande, assim. Eu acho que durante uns bons anos ainda, pelo menos, a gente deve ter aí o jornal com uma penetração bem forte, até porque a gente tem, acho que até comentei isso aquele dia que eu conversei com vocês no sábado, né? Que tem toda uma questão de uma população do interior ainda, né? Que ainda é bastante expressiva, onde tem regiões aqui onde mal tem sinal de celular, né? Mas o jornal chega, né? Então ainda tem isso, né? Bastante forte, né? Então sim, o jornal ainda é muito forte, embora o online está crescendo muito, né? E existe até
um certo ponto, uma migração de público de um veículo para outro. Vou saudar a Luísa, que chegou agora, da ESPM. Era o colega dela que viria, mas deve ter havido algum problema. E o Pedro Garcia, de Santa Cruz. Não sei se o Olegar te passou alguns detalhes. Então tá, se tu quiseres fazer uma pergunta, Luísa, pode fazer. Não, até por enquanto, tudo bom, boa tarde a todos. Eu acabei de chegar, ele tá me passando ainda, até desculpa, eu me pega de surpresa mesmo, acho que era, e como tu falou, era outro que ia vir, mas eu tô pegando aqui as informações do Pedro, mas podem tocando, qualquer coisa eu aviso. Obrigada. Então eu continuo daqui. O Pedro há pouco já falou sobre a questão das pressões aí, questão da independência editorial. Então a pergunta que eu tenho para ele é o seguinte: ele sendo um editor de política, sente que a pressão maior é da área política ou da área econômica? A pressão sobre, principalmente, o jornal, né? Que o jornal depende de anúncio e tal. Então, às vezes, uma pressão econômica pode ser mais forte do que a política. Como é que tu avalia essas duas pressões, assim? Eu acho, na verdade, eu acho que elas são equivalentes até porque as coisas se confundem, Nilson, na medida em que o poder público também é um grande anunciante, né? Na minha opinião, no mundo ideal não deveria ser, mas né? O poder público é um grande anunciante, né? A prefeitura aqui, principalmente, tem uma fonte importante de receita publicitária, não dá para negar, e isso é sempre utilizado como um instrumento de pressão, de alguma forma, né? Isso em sucessivos governos, né? Dá algum tipo de atrito maior, algum tipo de incomodação maior, se entra com a pressão por meio da retirada de verba, enfim, isso acaba pesando, isso faz parte da rotina. Isso também acontece no setor empresarial, né? Mas eu acho que ainda a pressão mais forte é a pressão política, que acaba se confundindo até com a questão econômica em função disso, né? Pelo fato do poder público também ser uma importante fonte de receita para a empresa, né? Pedro, Como é que é? Tudo bem. Pode ir, Tamara. Não quero. Tu tá na mesma linha? Conclui. Tá, é o seguinte, não, o jornalismo está sendo desafiado aí nesse período da pandemia, tá? Tanto na maneira como fazer jornalismo, quanto na questão da concorrência e das fake news e de tudo. A minha pergunta para ti é o seguinte: tu acha que o jornalismo está saindo fortalecido ou está saindo fragilizado dessa cobertura e desse momento que nós estamos vivendo? Olha, num primeiro momento, eu percebi que eu sentia que o jornalismo estava se fortalecendo justamente pela questão das fake news, né? Porque num primeiro momento foi um volume muito grande, as pessoas estavam muito nervosas, muito inseguras, né, com todo tipo de informação que chegava até elas, e a imprensa se dedicou, né, acho que todos os veículos, né, se dedicou muito a esse trabalho de separar o joio do trigo, enfim, e apontar o que era verdade, o que era confiável, o que não era, enfim. E eu naquele momento, em vários momentos a gente conversou sobre isso, assim, não, a gente vai sair fortalecido desse processo, porque as pessoas vão se dar conta que não dá para se informar por qualquer fonte, porque tem muito conteúdo de baixa qualidade circulando, e a gente está fazendo esse trabalho de separar o joio do trigo. Já num segundo momento, eu acho que o debate sobre a pandemia e sobre as saídas para a pandemia ficou tão absurdamente ideológico, né, que eu não sei até que ponto a gente se fortaleceu, porque a gente está num momento em que as pessoas literalmente acreditam no que querem, né? Boa parte da população não está interessada em ciência, no que a ciência diz, não está interessada em fatos concretos, as pessoas querem acreditar
no que elas querem, no que elas acham mais interessante, e é muito difícil de lidar com isso, né? Então, por exemplo, eu percebo assim diversos conteúdos que a gente postou nos últimos dias, nas últimas semanas aí sobre a questão dos medicamentos aí da cloroquina. Quer dizer, é uma coisa meio maluca, porque a gente está prestando um serviço importante, quer dizer, é um medicamento, e a gente está dizendo, não, mas os estudos científicos aí, não tem nenhum estudo científico que aponte que esse medicamento é seguro, quer dizer, a gente está dizendo a gente está prestando um serviço importante para as pessoas, né? Mas aí a gente é xingado, porque as pessoas querem que o medicamento seja, que alguém diga que o medicamento é seguro, que dá para tomar, enfim. Então é complicado assim lidar com essa ideologização extrema do debate público, né? E aí eu não sei até que ponto o jornalista, na medida em que embora mantenha a postura correta, né, de se ater ao que é mais concreto, ao que está devidamente documentado, provado, enfim, até que ponto ele cresce, porque ele acaba não dizendo o que as pessoas esperam o que muitas pessoas esperam que se diga, né? Então é complicado. Eu não sei avaliar hoje se a gente vai sair mais forte ou igual ou mais fraco. No primeiro momento eu achei que a gente ia sair mais forte. Hoje eu já tenho minhas dúvidas, infelizmente. Fala, Tamara, fala. Aproveitar a tua pergunta e saber como é que está a questão da pandemia em Santa Cruz. Como é que são os números de Santa Cruz? Os números, assim, a gente tem houve nas últimas semanas, assim, um crescimento até significativo, assim, no número de casos confirmados, mas o número de mortes se manteve muito baixo, assim, desde o início. A gente tem 3 mortes confirmadas só, desde o início da pandemia, e houve até algumas discussões, assim, sobre um dos casos, que era uma pessoa que não chegou a ter um teste positivo, ela foi considerada um caso confirmado por associação clínica, assim, durante uma série de indicadores, estava numa casa geriátrica onde teve um surto e tal, mas não se chegou a ter um teste confirmado dela antes dela falecer. Então até houve uma série de discussões sobre isso, mas de qualquer forma, para todos os efeitos, são 3 mortes até agora, e em torno de entre 300 e 350 casos confirmados na cidade. Não, a situação aqui sempre foi assim, comparado com outros locais, mais tranquilo. A gente não chegou a ter bandeira vermelha em nenhum momento, não se chegou a ter um risco assim iminente de colapso em termos de ocupação de leitos, né? Até porque tem uma estrutura boa aqui. Na verdade, o que mais nos atrapalhou assim, que eu digo na questão das restrições, assim, foi o fato justamente de pacientes de outras regiões serem encaminhados para cá, né, para os leitos. Se a gente pegar os pacientes que são daqui, né, que estão em UTI, são muito poucos, mas tem pacientes de outras regiões que são transferidos para cá, e isso acabava influenciando ali nos nossos indicadores. Mas felizmente, assim, houve a gente não chegou a ter um pico muito elevado, um surto muito grande aqui na cidade, não. Fala, Luiz Adolfo. Pedro, eu queria voltar para essa questão do teu trabalho, da tua formação, porque no início tu comentou que tu gostaria de trabalhar com cultura no jornal. E 10 anos depois tu és editor de política. Então, pensando para os estudantes, como é que é esse caminho dentro de um jornal? Como é que se aproveitam as oportunidades? E se tu te sente bem hoje não fazendo exatamente o que tu pensava em trabalhar no jornal? Foi uma coisa bem de oportunidades, né, que foram surgindo mesmo, né? Quando eu cheguei, como era a reestruturação ali, o começo do portal Gás também, né, da redação de online, aí a pessoa que fazia política até então assumiu a responsabilidade pela coordenação da equipe do portal, e aí a editoria de política ficou meio descoberta no primeiro momento, e aí
foram me encaminhando, assim, fui sendo encaminhado para essa área e acabei gostando, assim, na verdade, né? Eu até, esse também é uma coisa que eu sempre falo quando eu converso com estudantes, assim, eu na faculdade eu meio que coloquei na cabeça que só o que eu saberia fazer era jornalismo de cultura, que eu não ia seguir por outro caminho, porque a minha praia era essa, então da metade do meu curso para o final, assim, todos os trabalhos, as coisas, tudo que eu podia, eu sempre levava para essa área de jornalismo cultural. Não sei por que, assim, eu encasquetei com isso, assim, de que era isso a minha praia e que eu não ia fazer outra coisa. E no fim eu descobri que eu podia fazer outra coisa, né? E tanto é que hoje eu não, em nenhum momento eu pensei em me candidatar para ir para a área de cultura, né, que era o que eu tanto queria lá no começo, porque eu acabei gostando muito dessa parte política. A gente faz um pouco de economia também, e, enfim, experimenta outras coisas, né? Foi um caminho natural, assim, conforme as oportunidades que foram aparecendo e acabou dando certo. Vai, Luiz. Eu acho que essa é uma das características do jornal do interior, né, Pedro? Essa versatilidade, né? As pessoas acabam se envolvendo com mais de uma função, mas tu chegastes a entrar exclusivamente para o impresso ou tu já entrou para o digital? Eu entrei primeiro como estagiário exclusivo do portal e depois fui chamado para o impresso, né? Aí fui efetivado como repórter do impresso. É que naquele momento, professor, as redações não eram integradas, né? Cada um trabalhava no seu canto, assim, e tinha, na verdade, até muito pouco, pouquíssimo diálogo, assim. Cada um é como se fossem empresas diferentes, quase. Tá, mas tu já entrou no digital, né? A tua expectativa já era trabalhar no digital, não era uma expectativa de trabalhar no impresso. Como é que era esse teu posicionamento em relação às plataformas? Eu tinha a vontade era trabalhar no impresso, até porque naquele momento assim a redação, o portal era uma coisa bem incipiente, era uma equipe muito jovem, assim, então os jornalistas mais experientes estavam no jornal e naquele momento existia uma coisa de que hoje não existe mais, eu acho muito bom, de que quem ia para o jornal era meio que uma promoção, assim, né? Quer dizer, a pessoa se destacava no portal, aí era chamado para ir trabalhar no jornal, a gente via aquilo como uma deferência, assim, como um reconhecimento, né? Hoje, como é tudo integrado e a gente trabalha tudo junto e a equipe do online é muito maior e tem gente já bem experiente ali, hoje já não existe mais essas coisas, mas na época tinha. Então eu entrei muito com a perspectiva do impresso e eu gosto muito do impresso até hoje, assim, eu gosto principalmente em reportagens especiais, assim, que eu ainda acho que é o melhor canal, assim, porque o online acaba sendo muitas vezes uma leitura mais superficial, né? As pessoas não se aprofundam tanto, mas o papel ainda tem aquela coisa de se deter na leitura, né? Se aprofundar, que eu gosto muito. Sobre isso eu queria fazer uma pergunta. Vamos supor assim, que tu tenhas uma reportagem especial, que é o que tu gostas de fazer, e aí tu faz para o jornal, tu faz para o site e para a rádio. Como é que tu trabalha esse mesmo assunto, seja uma denúncia na política, seja uma matéria que tu acha que a cidade precisava, como é que tu trabalha esse assunto nas 3 plataformas? Esse assunto é do Pedro na segunda-feira, no jornal, na rádio e no site. A gente vai se organizando, né? E aí isso é o que ajuda bastante a questão de todos os veículos ocuparem o mesmo ambiente, né? Que a gente vai se comunicando e se organizando para aproveitar o mesmo conteúdo de uma mesma forma, aliás, aproveitar o mesmo conteúdo nas diferentes plataformas, né? Então, por exemplo, se tem um conteúdo especial, né, uma matéria especial para o jornal do fim de semana, por exemplo, aí o pessoal do rádio está ali junto, sabe, então já vamos conversar comigo. Não, então tu pode fazer uma versão em texto dessa matéria
e tu mesmo gravar, e aí a gente veicula no rádio de manhã, ou então me convidam para ir a um dos programas para eu mesmo falar ao vivo sobre a matéria, né, dar ali algumas informações e remeter para o impresso. E o online, em boa parte das vezes, não existe tanto assim uma adaptação do conteúdo, acaba sendo o próprio conteúdo reproduzido no online. Em outras vezes aí existe, por exemplo, tu agrega um vídeo, agrega um áudio, né, ao conteúdo que saiu no jornal. E é assim, a gente vai moldando o mesmo conteúdo conforme as características da plataforma, né? Pedro, eu sempre pergunto para os nossos entrevistados o que mais te gratifica na tua profissão de jornalista e o que mais te causa incômodo, desconforto. Olha, eu acho que, sinceramente, assim, o que mais me gratifica é eu ter a sensação de que eu estou contribuindo para documentar a história de uma sociedade, de alguma forma. Eu sempre, quando eu faço alguma matéria de cunho mais histórico, assim, que eu tenha que pesquisar os arquivos da Gazeta, eu fico ali folheando os jornais antigos e tal, e vejo ali a história da cidade, a história da região sendo contada ali, né, sendo registrada, e aí eu gosto de imaginar que talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ter alguém folheando e vendo o que eu escrevi e se utilizando do que eu apurei e transformei em conteúdo enfim, para saber da história da cidade, assim, essa sensação de estar acompanhando eventos históricos, né? Por mais que sejam coisas muito locais, né? Agora, por exemplo, nesses últimos meses houve um furacão aqui na política, a gente teve vereador sendo preso pela primeira vez, vereador sendo cassado pela primeira vez, né? E tudo isso eu pude acompanhar de perto, assim, e eu sei que tem um valor histórico para a cidade isso, né? Quando tem uma coisa dessa, depois quando a gente chega em casa e deita na cama, assim, eu penso, que legal, eu acompanhei uma coisa, eu vi com meus próprios olhos uma coisa que é histórica de alguma forma, né? Então acho que isso é o que mais me gratifica, e claro, quando a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma, né? E às vezes, como eu disse, né, nas pequenas coisas, eu me lembro uma situação que eu vi era até um contemporâneo meu de universidade, que postou no Facebook uma foto que na rua dele tinha um fio de um poste de energia elétrica que estava caído há meses. E eles tinham muito medo, porque era uma rua sem saída, então sempre tinha criança brincando, eles tinham medo que acontecesse alguma coisa grave, e ele escrevia ali que estavam há meses pedindo para a concessionária para resolver, e não resolvia. E aí eu fiz uma notinha num espaço que a gente tem para isso, né, dizendo que na rua tal tinha esse problema e tal. No outro dia era 9 da manhã, a concessionária tinha ido lá e consertado, e ele estava numa gratidão, assim, né, porque eles tinham passado meses tentando, não conseguiam, e aí foi só sair 2, 3 linhas ali no jornal que resolveu o problema. E é uma coisa pequena, mas que eu sei que interfere na qualidade de vida das pessoas, né, então eu acho que é por aí. E o que mais me desaponta, acho que era esse o problema, né? O que mais me desaponta, eu acho é quando a gente não consegue fazer nada disso, né? Quando a gente sabe quando a gente sabe que a gente não está fazendo tudo que a gente poderia, seja por algum constrangimento externo, seja por preguiça mesmo dos profissionais, porque faltou mais interesse, mais tempo, ou mais, enfim, né? Quando eu vejo algum assunto que eu acho que não ficou suficientemente debatido ou suficientemente esclarecido, né? Quando eu acho que a gente não cumpriu o nosso papel, assim, eu acho que isso me desaponta muito, assim. Luísa, tu que já ouviu um pouco aí do nosso editor de política da Gazeta de Santa Cruz, um jornalista que fez a sua carreira no interior do estado, já tens alguma coisa para perguntar a ele? Não sei se já fizeram essa pergunta para ele, mas vou fazer mesmo assim. Aí tu me disse e repetiram. Quais os cuidados que quem, por exemplo, um estudante que já está interessado nessa questão da política tem que ter quando quiser realmente ingressar nessa área? Tipo, ser um colunista de política, vamos dizer.
Uhum. Quais os cuidados? Eu acho que assim, primeiro uma coisa que eu até já comentei antes, eu acho que a gente tem que ser obcecado por consumir informação. Isso para mim é a coisa mais básica que existe, é ler jornal diariamente, é estar bem informado, é conhecer a fundo a realidade da nossa profissão em termos de mercado, né? Enfim, é uma coisa difícil de fazer, claro, no dia a dia, não tem como ler todos os jornais, ouvir todos os programas de rádio, ler todos os sites, mas eu acho que a gente tem que perseguir isso, assim, ter ser um consumidor obcecado de informação. Eu acho mais uma coisa importante, porque isso faz toda a diferença na hora de escrever uma coluna, na hora de escrever uma matéria. A gente pode não sentir, mas a gente está adquirindo conhecimento, né, ficando mais calejado, mais preparado para fazer um bom texto e tal. E eu acho que os cuidados são na relação com as pessoas, né, manter um distanciamento, manter o distanciamento necessário para que a gente nunca seja acusado de estar pesando de um lado para o outro. Eu acho que uma coisa que eu acho fundamental assim política é que na verdade serve para todas as áreas, mas talvez mais na política. A gente sempre tem que se preocupar em contextualizar, né, a informação que a gente está dando, né? Isso eu acho que talvez seja o fundamental no jornalismo de política, porque nunca é de graça uma coisa que acontece na política, uma declaração que um político faz, um movimento que um político faz de aproximação com alguém ou de, né? Tudo existe um contexto por trás, né? Então, e eu acho que talvez o trabalho mais importante que um jornalista de política tem seja dar esse contexto, quer dizer, é muito fácil dizer que sei lá, um projeto de lei foi aprovado na Câmara e que votou contra o vereador fulano e o vereador Beltrano e votou a favor o vereador fulano e o vereador Beltrano. Tá, mas por que os vereadores votaram a favor, por que votaram contra? Né? E o que aquele projeto significa, representa politicamente para o governo que encaminhou a ele, né? E de que forma essa movimentação toda se insere num contexto pré-eleitoral, por exemplo, né? Ou seja, ir além do que seria um release, né? Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que as matérias parecem releases, né? Ó, tal dia aconteceu isso e ponto final. Não, mas o que aconteceu, né? O que está por trás disso, né? Desses movimentos, dessas palavras, qual é o interesse, né? Então, dar esse contexto me parece que é o mais fundamental de tudo, né? Como a gente oferece uma informação mais qualificada para as pessoas e mais próximas da realidade. E isso se consegue primeiro conhecendo ao máximo a história política, né? Ou seja, o passado político, né? O que aconteceu para se chegar até aquela votação que teve esse resultado, né? E sempre estando em contato com as pessoas, né? Eu falei antes que os políticos às vezes me charopeiam, me ligando, me conversando e tal, mas isso tudo é importante porque a gente acaba sabendo do que realmente está acontecendo, que não é o que foge ao declaratório, né? O que está além do discurso oficial, né? Do que realmente está acontecendo, enfim. E para isso a gente tem que estar em contato com as pessoas o tempo inteiro. A maior parte do meu tempo eu estou em contato com pessoas da política, seja por telefone ou pessoalmente ou WhatsApp, enfim, para perguntar o que está acontecendo, né? Às vezes eu assono as pessoas e digo, e aí, alguma novidade? Te reuniu com alguém essa semana? Como é que foi? O que conversar? E aí a gente vai pescando as coisas que a gente consegue construir um contexto por trás da informação mais bruta, né? Em termos de linha editorial, como é que vocês fazem para deixar bem claro para o público o que é opinião e o que é informação? A Gazeta não tem editorial, né? Isso é uma opção de muitos anos já, de décadas, né? O jornal não tem editorial. Enfim, nem vou entrar no mérito do que eu penso a respeito disso, mas assim, a Gazeta tem alguns posicionamentos editoriais que são muito claros
claros, né, que são assumidos até às vezes por meio de campanhas, ou como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é a questão da cadeia produtiva do tabaco, né, que é o principal motor aqui da economia local, e a Gazeta tem um posicionamento muito claro que é favorável ao setor, ao desenvolvimento do setor, às demandas do setor. E isso é uma coisa muito marcante, porque a boa parte da cobertura da imprensa geralmente tem um caráter mais negativo em relação à indústria do tabaco, e é compreensível, porque é uma questão muito controversa, né? O fato de produzir um produto que faz mal à saúde, enfim, então, mas a gente segue, e isso não é escondido nada, uma linha de defesa dos interesses da cadeia, né? Então, como é que separa a informação da opinião? Pois é, a gente tem os nossos articulistas de opinião, né? Não temos editorial, mas na maior parte dos assuntos buscamos um posicionamento neutro, mas existem assuntos como esse, por exemplo, em que o posicionamento da empresa, o posicionamento institucional da empresa fica mais evidente, né? Embora num conteúdo informativo, mas fica mais evidente. Enfim, até porque a empresa tem aqui também, publica anualmente o Anuário do Tabaco, né, que é uma publicação para discutir a realidade do setor, enfim, é por aí. Tu tocasse num ponto excepcional aí para estudante de jornalismo. Como é que um profissional administra o seu conflito de consciência quando ele trabalha numa empresa e ele é antitabagista, por exemplo? É complicado. Eu acho que nesse caso não trabalha, não trabalha, ou então tenta administrar de uma forma, ficar afastado desses assuntos, né? Enfim, mas eu acho que aí entra uma questão de profissionalismo, né? Vai escrever sobre esportes. É a saída, Mas eu acho que é uma questão de profissionalismo, assim. A gente chega num ponto, eu não sei, eu tenho essa sensação na política, talvez, não sei, posso estar me iludindo um pouco, talvez, mas eu percebo, assim, que eu acho que a gente, como é que eu vou dizer para vocês? Eu não posso dizer, assim, que eu sou um cidadão que não tenho nenhuma opinião política ou não tenho nenhuma preferência política. É claro que eu tenho, né? Eu não deixo de votar, por exemplo. Eu voto, eu escolho um candidato que eu acho que é o melhor e tal. Aí alguém pode perguntar, bom, mas tu consegue separar isso totalmente do momento em que tu escreve matéria sobre política? Isso é uma coisa que eu me perguntei durante muito tempo. Será que eu estou conseguindo? Será que eu não estou me deixando levar aqui ou ali? Mas eu cheguei à conclusão de que eu acho que eu consigo, né? Porque eu acho que chega na hora ali e o profissionalismo fala mais alto. A questão de... até porque quando a gente, em política, não sei, a sensação que eu tenho, quanto mais eu convivo com políticos, menos diferenças eu enxergo entre eles, né? E a gente vai percebendo que todo mundo... embora existam diferenças, mas todo mundo tem as suas contradições, todo mundo tem as suas fraquezas, né? Todo mundo tem os seus problemas, né? Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Então, chega na hora, eu acho que a gente consegue, né? Se tu te dedica a isso, óbvio, né? Se tu busca isso, eu acho que tu consegue separar as coisas. É curioso tu falar sobre isso, porque hoje eu ouvi uma longa entrevista da Rosane de Oliveira na rádio da Universidade da PUC, lá na FAMECOS, que o Ferrareto na URGS. Foi na URGS que fez uma longa entrevista com ela. E uma das meninas perguntou para ela assim, como é que ela administra a questão da imparcialidade. Aí ela disse assim, eu não gosto dessa palavra imparcialidade, ela disse assim, porque um colunista de política, às vezes ele é parcial, ele tem que comentar. Ela diz assim, eu prefiro a palavra independência. Ela diz assim, isso é que eu procuro manter em relação a minhas fontes, em relação a partidos, em relação a tudo. Ela diz assim, independência, mas eu quero ter o poder de opinar, entende? Eu quero ter a capacidade de opinar e até de ser parcial em determinados momentos,
quando eu sinto que eu tenho que dar uma opinião contrária a alguma atitude de algum político, entende? Eu achei bem interessante essa colocação Perfeito, dela. perfeito. Eu tô totalmente de acordo. Eu acho que imparcialidade é um mito. Eu acho que não existe imparcialidade por uma razão muito simples. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Tudo que sai num jornal, tudo que sai num rádio é fruto de uma decisão. Quer dizer, a gente senta e conversa. O que deve ser manchete? É isso? Não foi uma decisão objetiva, foi uma decisão subjetiva. É óbvio. Então não existe, né, objetividade, imparcialidade absoluta, porque nós não somos robôs. O que existe é profissionalismo e equilíbrio, né? Isso que a gente tem que buscar. Nós não somos robôs, mas em breve seremos, pelo jeito. Tomara que não. Vem, Luísa. Tamara, pode ir. Fazer uma perguntinha. Tu falaste assim que há uma aproximação das duas redações online e a impressa. Quantas pessoas tem no impresso, quantas tem no online? Como é que é dividido esse povo? E fotografia, como é que vocês fazem também? Usam muito as agências ou tem profissionais locais? Como é a divisão de reportagem, assim? Assim, ó, hoje as redações todas, né, de todos os veículos, tanto jornal, quanto rádio, quanto online, e agora até mais recentemente a editora Gazeta, né, que foi a última a se integrar, que é uma editora que trabalha principalmente com publicações na área do agronegócio, publicações especializadas, todos trabalham no mesmo ambiente, né? Então a gente tá todo mundo trabalhando junto, né? Todos os veículos trabalhando junto. A maior equipe é a do jornal, né? A equipe do online é um pouco menor, né? Eu não saberia agora, posso passar depois, assim, não saberia te dizer em números exatamente, até porque a gente está num momento, ainda tem gente em home office, tem suspensão de contrato, enfim, então eu acho que eu ia me perder se eu fosse citar números, poderia passar errado, mas posso passar depois se vocês se interessarem. Mas a gente vai o esforço é todo para que todo mundo trabalhe junto, né? Para que essa divisão de veículos seja a menor possível, né? Que a ideia é que todos trabalhem para todos os veículos. Claro que existem as equipes de cada veículo, mas a ideia é que todos colaborem com todos, né? E isso tá se intensificando, né? Por exemplo, hoje, se eu tenho uma informação da área política, né, algum furo, alguma coisa, qual é a minha orientação? O que eu devo fazer? De imediato, escrever um texto e encaminhar para publicação no portal, avisar o pessoal da rádio, eu mesmo entrar no ar, fazer um boletim, enfim, e vou escrever a matéria para o jornal para o dia seguinte. Então, eu estou trabalhando para todos os veículos ao mesmo tempo. Essa é a ideia, né? E perguntasse sobre fotógrafos, né? Sim, nós temos. Vocês fazem, o repórter faz a foto ou ainda tem... Não, nós temos atualmente 3 fotógrafos aqui na redação, né? Dois até são bem jovens, assim, estão começando agora, mas excelentes fotógrafos, e um colega já bem veterano, mas também os repórteres fazem fotos também quando não tem, quando não há como um fotógrafo acompanhar, ou quando está numa situação que está sozinho por qualquer motivo, se tira foto pelo celular mesmo, já se encaminha. Eu mesmo, assim, eu acompanho as sessões da Câmara de Vereadores, por exemplo, toda semana. Não levo sempre um fotógrafo junto, se precisa, eu mesmo faço a foto, né? Ou então solicito lá para a assessoria de imprensa da Câmara, enfim, né? Assim a gente vai levando. E tu perguntar sobre as agências também, né? A gente tem contrato, a gente utiliza conteúdo da agência Estado atualmente, e isso para assuntos de... Aí entra mais a parte de país, de mundo, né? Que aí são assuntos que a gente não no dia a dia a gente
a gente não faz a cobertura própria de assuntos nacionais, né? A nossa atenção é para assuntos locais, né? E aí a parte de país e mundo a gente utiliza de agência Estado principalmente. Eu sei que a editoria de esporte tem algumas outras agências que também compra conteúdo, e aí só quando tem algum interesse particular aqui da população da região que a gente mesmo entra em assuntos nacionais, né? Ou quando é alguma coisa que se sobrepõe em termos de assunto. Por exemplo, quando houve o impeachment em 2016, aí a gente fez uma cobertura nossa. Eu fui para Brasília, inclusive, acompanhei, porque aí a gente achava que aquele era o assunto do momento, não havia nenhum outro assunto local que ia se sobrepor a um impeachment presidencial, né? Aí a gente entra com a nossa assinatura. Mas no dia a dia, aí a gente utiliza material de agência. Pedro, o nosso tempo está terminando. O Luiz Adolfo já me fez sinal aí, então cada um vai fazer uma última pergunta, tá? E eu já vou começar fazendo. É o seguinte, esse nosso projeto aqui é mais ou menos para mostrar para estudantes e para profissionais iniciantes como se faz na profissão, tá? Então, eu queria que tu, resumidamente, nos dissesse assim, ó, como tu te preparava para o teu trabalho quando tu era repórter, o que tu fazia assim pessoalmente, como é que tu te preparava, o que tu fazia, onde é que tu ia, quem tu entrevistava, e agora o que tu faz como editor? Assim, primeiro, o editor, eu sou editor, mas sou repórter também, né? Porque como a gente tem uma equipe muito pequena e que diminuiu, na verdade, hoje eu sou editor de mim mesmo, né? Atualmente eu sou editor de mim mesmo. Então eu lido com reportagem, né, diariamente, embora eu tenha a função de editor e seja responsável por baixar a página, enfim. A pergunta é como é que é a rotina, mais ou menos, assim? Sim, inclusive assim, ó, tu tem um mailing de nomes que tu liga diariamente, tu te prepara, quando tu vai entrevistar um político, tu tem que ler muito sobre ele antes, saber quem é. É coisa bem básica, assim, que é para passar para estudante essa noção de como um profissional faz o seu trabalho. Para mim, assim, a principal matéria-prima, assim, da maior parte do conteúdo é o contato frequente com as fontes, né? E as fontes são basicamente todo mundo, assim, do meio político. É vereadores, é assessores, é funcionários da prefeitura, secretários. Então, o que eu faço, assim, às vezes até no domingo de noite ou na segunda de manhã, para começar a semana, eu começo a acionar todo mundo no WhatsApp, faço umas ligações, né? Aí pergunto de algum assunto enfim, que estava em pauta nos últimos dias, pergunto se tem alguma novidade, né? Hoje, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz de manhã, semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma matéria, ouvi os presidentes de partido sobre as projeções para as eleições, e aí o presidente de um partido disse que teria uma reunião essa semana que seria decisiva assim para definir o rumo do partido na eleição. E aí hoje eu já fiz contato com ele para perguntar se a reunião já tinha acontecido, se já tinha alguma definição. E para outros e para todo mundo eu tô sempre assim, tô sempre enchendo o saco, né? Eu digo que eles me xaropeiam, mas eu xaropeio eles muito também, porque eu tô sempre perguntando, alguma novidade, teve alguma conversa nova, tem alguma coisa aí acontecendo e tal, e assim vou e assim vão surgindo uma informaçãozinha ali, uma informaçãozinha aqui que eu penso, tem algum assunto que pode render uma matéria, né? E assim vai. E claro, e tem a própria agenda da sociedade, né? Que acaba nos faltando, por exemplo. Aqui em Santa Cruz, toda segunda-feira tem a sessão da Câmara de Vereadores. Há 10 anos eu acompanho todas as sessões, do início ao fim, às vezes são chatíssimas, mas eu acompanho, né? Porque enfim, ali estão aprovando os projetos, as leis, ali tu enxerga todas as movimentações políticas, né, partidárias, enfim, elas repercutem ali, então eu acompanho tudo e dali sai muito conteúdo. E claro, e a gente vai sempre buscando. Semana passada eu fui buscar dados sobre como é que estão o número de filiados, né, quantos filiados tem cada partido em Santa Cruz, para dar uma ideia de como é que estava a estatura de cada um, né, para a eleição. Foi buscar esses dados junto à Justiça Eleitoral e assim a gente vai buscando, né? Mas eu acho que o mais fundamental de tudo é estar sempre em contato com as pessoas, né? Sempre em contato com as pessoas, porque aí
ali que surgem as melhores informações, porque aí não é a informação oficial, né? É a informação extraoficial. Eu acho que é aí que está o mais interessante de tudo, e é como se, pelo extraoficial, é como a gente chega mais próximo de uma realidade, na minha opinião, e está sempre consumindo informação. Isso, para mim, é o mais fundamental, lendo jornal, enfim, são as duas coisas mais importantes. Perfeito. Tamara, depois a Luísa, depois o Luiz fecha. E como são tratados os jornalistas? São bem tratados aí na sociedade? São bem recebidos? Ou alguns tem diferença, né? Acho que da área econômica são bem recebidos, né? Na política, talvez, em alguns casos, não. Como é que é tratado, como é que é recebida a imprensa? Não, de maneira geral, assim, pela história da Gazeta, pela força da Gazeta, a gente sempre percebe que o nome Gazeta abre portas, né, quando a gente precisa, aqui em nível local e regional, né. Então, o fato da gente se apresentar como jornalista da Gazeta muitas vezes facilita bastante a entrada em diversos setores e para obter informações, enfim. Mas, claro, existem as situações. Eu, por exemplo, nos últimos meses não tenho sido muito bem tratado pelo nosso prefeito aqui, que se irritou muito com alguns comentários que eu fiz, algumas matérias. Então, já faz alguns meses que eu não tenho contato presencial direito com ele, porque ele não quer me receber, não quer me dar entrevista, não aceita, enfim, e já pediu a minha cabeça mais de uma vez, por sorte não conseguiu. Mas, enfim, tem essas coisas da política aí, né? Às vezes acontece, mas isso faz parte também, né? Acho que sempre houve, em todos os momentos. Mas no geral, sim, né? As pessoas nos... Agora, de novo, né? Agora, com essa questão da ideologização extrema do debate público, muita gente tem um ranço, assim, natural com a imprensa, né? Então, é jornalista, é comunista, enfim, aquilo que você sabe como é que é. Então, a gente percebe, assim, às vezes, essa dificuldade, assim, mas de maneira geral, a gente não somos nós pessoalmente, nós enquanto instituição, enquanto empresa, tem um respeito da comunidade muito grande, né? Viu, Luísa, como a vida é dura? Agora a pergunta. Mas é bom, viu? Mas é bom. Fazer o quê, né? Eu ia dentro dessa coisa da ideologização, eu ia te perguntar, eu vi que alguns jornais europeus têm promovido muita questão de debate entre pessoas com visões diferentes. Então, junta um grupo nas redes sociais, aí vai no offline, isso antes da pandemia, né? E daí vai num parque para todo mundo se juntar. Então, acha que algum dia a gente vai conseguir chegar assim, um nível de diálogo nesse ponto, por exemplo, que tem lá, ou de alguma outra forma aqui no Brasil e até mesmo em cidades do interior, como Santa Cruz? Eu não sei se eu entendi porque cortou um pouquinho. Tu diz de retomar um diálogo Diálogo, tranquilo, assim, civilizado? Isso. Olha, às vezes eu vejo coisas assim que me deixam bem desesperançoso, assim, para falar, porque realmente a gente está num momento muito difícil, assim, que como eu disse mais cedo, assim, as pessoas elas estão muito fechadas ao diálogo, né? Não muito fechadas ao contraditório e muito assim apegadas ao que elas acreditam e pouco apegadas muitas vezes ao que é mais concreto, né? E isso é muito difícil, né? A gente acompanha diariamente aí um debate muito improdutivo, assim, em rede social, porque ninguém se mostra muito aberto a ouvir um ponto de vista contrário ao seu, né? Eu acredito que isso é um momento, é uma fase, por uma série de circunstâncias. Eu acho que a gente não vai aguentar para sempre assim, porque é insuportável. É insuportável. Eu acho que as pessoas estão emburrecendo por causa disso, sinceramente. Então, agora, se tu me perguntar quando isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer, eu não faço a menor ideia. Por enquanto, eu acho que a gente está muito longe ainda disso, infelizmente. Infelizmente. Pedro, a gente esses dias conversou com o Wagner, no mesmo bar da Ari que tu entraste, e ele disse, olha, para
trabalhei 30 anos a 0 hora, me especializando num setor e tudo, mas eu acho que, se terminar tudo, eu vou ser lembrado pelos meus livros que eu escrevi, em, às vezes, alguns momentos até pessoas que eu fui entrevistar leram sobre as temáticas que eu trabalhei. E nessa crise do negócio das empresas jornalísticas, eu acho que o futuro do jornalista é ser um profissional independente, um eterno freelancer, que vai trabalhar por demandas, assim. Como é que tu vê essa questão, assim, de um repórter também numa comunidade no interior? Então, o senhor diz assim em relação ao futuro assim do mercado da profissão. E do teu papel como repórter, no caso, a função de repórter mesmo. Uhum. Eu tenho a impressão, assim, esse é um movimento que ainda não chegou no interior, isso não é uma realidade no interior, mas eu acho, e aí eu estou sendo meio, fazendo exercício de futurologia, assim, que talvez a gente esteja iniciando uma transição, assim, de um modelo de mercado de grande empresa, de grande grupo, para uma situação de pequenas empresas jornalísticas especializadas, né? Então, ao invés da gente ter grupos assim com vários veículos e com grandes equipes e que que fazem coberturas generalistas, assim, né, que cobrem de tudo, a gente vai ter talvez uma pequena equipe de jornalistas ali, 2 ou 3 jornalistas que se juntam para fazer uma pequena empresa só para cobrir esporte, ou só para cobrir cultura, ou só para cobrir política, né? Isso a gente já vê um pouco, né? Às vezes coisas até mais especializadas, mais segmentadas, como é o caso lá do Jota, né, a startup Jota, que eu acho que eles fazem um trabalho sensacional, ultra especializado em cobrir poder judiciário, né, eu acho que isso vai acontecer, assim, o que é uma coisa boa, porque eu acho que isso pode gerar a gente falava antes, né, sobre todos os constrangimentos que envolvem a questão da dependência de receita publicitária. Eu acho que esses pequenas empresas, né, pequenos veículos, podem criar um modelo de depender não tanto de publicidade, mas mais de leitor, né, de assinatura, enfim, né, de pessoa que esteja disposta a pagar por um conteúdo especializado e qualificado. E aí pode, né, enfim, mas isso é uma coisa, eu acho que está muito começando, assim, eu vejo alguns sinais e no interior ainda não é uma realidade. E assim, eu acho também, até uma coisa, falou do Carlos Wagner, teve uma ocasião que ele veio aqui conversar com a gente uns anos atrás, e eu me lembro que ele disse uma coisa que me marcou, assim, eu era bem mais novo, e me marcou muito, assim, que eu sempre lembro que ele diz assim, vocês têm que se dar conta que vocês não estão trabalhando só para a Gazeta, vocês não estão, né, fazendo matérias para a Gazeta, vocês estão trabalhando para vocês, né, para a história de vocês, para o currículo de vocês, para, enfim, e eu sempre penso nisso, assim, né, lembro muito de que ele falou isso, que é verdade, né, que eu não estou só prestando um serviço para uma empresa, eu estou trabalhando para mim, para eu ter histórias para contar para os meus netos, para o meu currículo, né, que eu posso, eu ainda tenho muitos anos de trabalho pela frente, então muita coisa pode acontecer e tudo isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou somando para mim que eu possa levar junto para onde quer que eu vá, né? E então eu tenho pensado muito nisso. Eu nesse momento até estou fazendo já estou há 1 ano envolvido numa pesquisa que eu pretendo, se tudo der certo, transformar num livro reportagem, assim que for possível, e enfim, tenho pensado muito nesses possíveis projetos para além do trabalho em redação, né? Eu acho que esse é o caminho.